Não pode deixar de falar sobre esse comercial que antecedeu agora o programa. Gente, quando a gente pede 30 horas, não é à toa. A gente solicita que o prefeito, o secretário de administração, convoquem uma reunião para a gente estar conversando sobre essas 30 horas, porque a história está mostrando a necessidade, né? E, principalmente, quando um governo está em crise financeira, é hora de usar outras estratégias. E uma das estratégias é o cumprimento da lei de 1/3, reduzindo a carga horária dos docentes e fazendo a redução da carga horária do pessoal administrativo. Isso é uma forma também de compensar o servidor. Às vezes não tem um aumento tão enorme, né, quanto a gente precisa e espera, mas tem a compensação do cumprimento da lei de 1/3. Nós temos muitos professores com muita dificuldade, ficando doentes também, abandonando as salas de aula, indo para outros municípios com carga horária menor. Isso é muito importante a gente estar ressaltando, né? E os profissionais de apoio também, muita gente largando, abandonando, não está aguentando. No Facebook esses dias, Antônio e França, uma pessoa fez um comentário: mas vocês deviam lutar pelas pessoas que trabalham 60 horas seguidas no mercado. Primeiro, que ninguém deveria estar trabalhando 60 horas seguidas. Isso é ilegal, esse mercado precisa ser fechado, porque está explorando o trabalhador. Tá? E lidar com todo respeito à profissão de qualquer pessoa, lidar com coisas não é a mesma coisa que lidar com pessoas. Uma educadora de educação infantil que fica o dia inteiro sozinha, com 12 crianças, não é a mesma coisa que a gente preencher uma prateleira com produtos. O esforço físico da pessoa que faz essa questão do produto é grande? É. Mas, além da carga de esforço físico, os profissionais da educação têm uma carga emocional enorme. É psicólogo, é conselheiro, né? A gente lida com toda a situação da família, de todas as crianças também. Então, é uma situação muito diferente. Só quem trabalha em centro de educação infantil e em escola pode imaginar qual é a realidade. Então, a gente pede licença a essa pessoa que fez esse comentário, que não é por aí. E, primeiro, nenhum trabalhador deve trabalhar além do horário que é exigido pela lei. A luta pela redução da carga horária e pela qualidade do serviço deve ser bandeira de todos os sindicatos. Tá? Ô, França, o Antônio, saiu a nossa revista dessa semana, a edição de junho, com muito orgulho que a gente apresenta para vocês. Vai estar sendo distribuída a partir de segunda-feira em todos os centros de educação infantil e escolas. E, inclusive, vamos estar mandando para a Casa dos Aposentados também. Tá? Todo mundo vai estar recebendo. Qualquer pessoa que queira, é só procurar, inclusive, lá no sindicato. E, dentre as coisas todas que a revista fala, né, ela tem artigos de colaboradores, pessoas da direção, pessoas que não são da direção. O companheiro aqui, Antônio, fez um artigo ressaltando as grandes conquistas que nós tivemos da greve de 2010 para cá, porque a nossa memória não pode ser curta, né? A gente tem que lembrar de onde a gente vem, tudo que a gente conquistou nesse período, não é, Antônio? Com certeza, Rosa. Eu acho que 2010 foi um divisor de águas, né? Os profissionais de educação viveram uma época até 2010 e hoje vive uma outra época. Eu acho que isso a gente não pode negar em hipótese nenhuma. A pessoa que tiver um pouquinho de consciência e analisar tudo que ela conquistou durante esse período, ela seria muito, uma pessoa muito pessimista se ela achasse que não conquistou nada. Ô, Antônio, qual é a sua função na prefeitura, com o seu cargo? Eu sou zelador. Zelador. Você lembra quanto um zelador ganhava em 2010? Rose, era 460, 470, alguma coisa em torno disso. Tua memória tá boa, hein? É porque era 465. E aí, gente, o legal dessa tabela que a gente publicou aqui é porque o secretário escolar, o auxiliar de secretaria, o educador de educação infantil, o inspetor, o zelador, cozinheiro, auxiliar de serviços gerais, todo mundo ganhava 465. Quem tinha 1 ano de casa ou 20 anos ganhava 465. Quem tinha faculdade, quem tinha ensino médio, pós-graduação, não interessava, 465. E do lado de cá, aqui em cima na tabela, os professores. Nós, professores, ganhávamos, quem não lembra disso, R$ 780.
Com 20 anos de prefeitura, ganhava quanto? R$ 780. Com pós-graduação, ganhava quanto? R$ 780. Isso é um fato, né, Rose? Isso é uma tabela aqui, tá, gente? Que... Essa tabela foi construída em cima dos contra-cheques, é óbvio. Ninguém chutou um valor. Isso é dado público, pode ser conseguido em qualquer lugar. Aí vamos para a tabela atual, né? Na tabela atual, as pessoas têm o seu piso de ingresso, que hoje, a não ser quem é desse concurso agora, quase ninguém mais recebe. Todo mundo já evoluiu na tabela. Só não evoluiu mais porque o governo não está cumprindo a sua parte. Não está cumprindo o plano de cargos e salários. Porque no nosso plano, como é que funciona o nosso plano, Antônio? O plano ele tem, né, a progressão, né, por tempo de serviço e por formação. Né, de 5 em 5 anos a pessoa tem um nível, né, e a formação vai acrescentando também um percentual sobre o piso. Né? Então, depois de 2011, se você tivesse feito uma faculdade, concluída a faculdade, você deveria ganhar um pouco mais. Com certeza ganharia um pouco mais, eu só não me lembro o valor, assim, a porcentagem exata. Para a faculdade, 10%, 12%, para pós-graduação, 10%, para o mestrado, 8% e doutorado, 6%. Agora, tem alguém recebendo isso depois de 2013? Não tem, Rose. Não tem. Infelizmente. E aí eu queria até, Rose, fazer uma chamadinha com relação a isso. Eu tenho publicado muito isso no Facebook, né? É que isso aí foi uma conquista da categoria com o CEP. Sim. Né? Eu gosto sempre de ressaltar isso, né? Foi uma conquista da categoria com o CEP. Então, se hoje está parado, infelizmente é por causa do governo, infelizmente é porque a gente tem aquela comissão aí de cumpra-se a lei, porque isso é uma lei municipal, gente. Isso daí não é uma coisa que está inventada. O PCCS não é uma historinha, não é uma história da papelzinho. carochinha, é uma lei municipal aprovada pelos senhores vereadores que deveriam estar cobrando a aplicação dessa lei. Isso aí era passível até de um impeachment. Depois, se as pessoas quiserem ler a revista e se informar, eu queria até passar para a Franz aqui, para ela poder acrescentar também essa grande conquista de 2010, junto entre categoria e o sindicato. E lembrando, né, que muitos de nós, né, recebíamos vale de papel. E o vale de papel virava pão, leite, carne... Porque todo mundo sabe que o vale de papel dava para trocar. Isso. E nós recebíamos pouco. E quando temos filho dentro de casa, somos arrimo de família, porque somos arrimo de família. O que acontece com aquela mãe ou com aquele pai que não ganha o suficiente? Que o dinheiro não dá até o final do mês. O dinheiro não dá até o final do mês. Então, o que virava o nosso vale transporte, gente? Virava pão, virava leite, virava uma carne. Vendia-se para fazer uma feira. E qual é a realidade hoje? Hoje alguém está precisando vender cartão? Se continuar esse congelamento Exatamente. E essa coisa, porque eu preciso ser enquadrado. Salário que fica parado, ele é deteriorado. Exatamente. Então, foi uma conquista, estamos aí. O nosso PCCS é um patrimônio. O IMPAS é nosso patrimônio. O Estatuto do Servidor Público é o patrimônio. Que precisamos lutar para isso. E o Estatuto do Idoso é um patrimônio para nossos aposentados. Porque, na realidade, essas leis que não estão sendo respeitadas para os nossos profissionais que estão se aposentando, embora que tenha alguns que ainda nem entram na lei do idoso, mas muitos já, que é o caso do Estado. Então, tudo é patrimônio. São leis e merecem o quê? Ser respeitada. Tem que ser garantida. Benefício tem que ser garantido, porque ouvir, né? Terrível ouvir. Nossa, para que esse pessoal quer 30 horas? Para trabalhar menos? Não. Para adquirir qualidade de vida, para ter saúde. Porque é impossível, com a situação que nós estamos vivendo hoje, ter saúde. Essa escola que vai ficar com 2 merendeiras, daqui a 2, 3 meses, pode anotar, estarão o quê? Ou lá na saúde do trabalhador, precisando ser readaptada de função. Porque o que faz a readaptação, o que faz o servidor ficar doente, é a falta de planejamento e o excesso de trabalho. Ô, Francis, quando você está falando nessa questão, voltou a questão aí da escola Marcelo Alencar, e, inclusive, gente, lá não está precisando renovar o contrato, não.
Lá está precisando, e em todas as outras escolas, o que está precisando é que os concursados sejam chamados. Tem cozinheiras esperando desde 2012 para assumir cargo. Gente que foi aprovada em concurso. Cozinheira, inspetor, zeladores. Foram aprovados zeladores, até hoje nenhum foi chamado. Nenhum. Tá? Isso é muito grave. O concurso foi renovado até abril de 2016, mas as escolas não aguentam até abril de 2016 sem funcionários, né? E zelador, não foi chamado nenhum zelador e fica aquela coisa, né? Para que chamar zelador? As pessoas ficam se perguntando por quê, mas o zelador tem a sua função específica. E se a função específica do zelador não está no agrado do governo, por quê? Está na hora de se pensar nisso, porque o concurso tem vaga, precisam ser chamados e vamos ver o que vai acontecer agora. Que a nossa rede de ensino está precisando, nossas unidades escolares, de equipes de manutenção, isso não há dúvida. Exatamente. Porque as firmas que fizeram as obras, pelo visto, elas não têm garantia nenhuma. Porque tudo se acaba, se deteriora. E não tem ninguém para ir lá e refazer. Então, está na hora de pensar em mais um grupo de trabalhadores aí para manter nossas unidades escolares, porque essas firmas, eu vou te contar, né? Quanto tempo, eu não tenho conhecimento disso, mas quanto tempo, depois da finalização de uma obra, essa mesma firma pode garantir o serviço? Deve depender do tipo de serviço que é. E por isso tudo tem que estar no contrato, né? Porque isso não é serviço de favor, né, gente? Não. Isso é um contrato. Agora, eu também não consigo entender por que essas reformas todas, Antônia, nós temos um setor de obras, uma secretaria de obras, temos engenheiros concursados, arquitetos concursados. Por que a gente tem que pagar por fora, pagar particular, o projeto de reforma? Então, qualquer SEI, qualquer escola que for reformada, a gente paga o projeto. Gente, mas não tem servidor público concursado para isso? Engenheiro, arquiteto, na Secretaria de Obras? Nós já solicitamos à Prefeitura, através do Concidade, uma resposta em relação a isso. Até hoje, não recebemos. Continuamos aguardando, né, porque a gente não esquece. Continuamos aguardando porque essa curiosidade, eu tenho, no mínimo, a curiosidade de saber por que, tendo engenheiro e arquiteto, a gente tem que pagar 140 mil, 170 mil reais num projeto, Antônio. O Rose, até acrescentando um pouquinho aqui nas atribuições do zelador, né? Se não houvesse o zelador dentro da escola, a escola ela praticamente ficaria inviável. Tinha caído já. Porque o zelador ele faz pequenos reparos, ele troca a lâmpada, ele troca uma torneira, ele mantém um vaso funcionando. E, além disso, ele zela pela integridade física de quem trabalha e quem estuda na escola. O zelador ele faz, entre as suas atribuições, o controle de pessoal, quem entra e quem sai da escola. Também, né? E eu tenho recebido muito elogio na escola em que eu trabalho, porque eu procuro manter o portão trancado. A gente vê hoje coisas que acontecem absurdas, né, com as crianças aí nos meios de comunicação. Então, você tem a obrigação de zelar pela segurança das crianças que estão ali dentro e dos funcionários também. Então, a função do zelador ela é importantíssima, né? Ele traz um custo-benefício muito pequeno para a folha de pagamento do município, se fosse ter que pagar tudo que o zelador faz. Com certeza. E fora, né, gente? Lembrar ao prefeito Rubens Bom Tempo que o servidor público é o maior patrimônio que a prefeitura tem. Porque se não fossem os servidores públicos, as escolas e centros de educação infantil já tinham fechado todos, já tinham caído todos. As coisas que acontecem até pouco, né? Por quê? Porque as pessoas que trabalham, os servidores públicos de Petrópolis, trabalham com o maior carinho, com a maior dedicação. Só que não estão sendo valorizados. É isso que o servidor quer, valorização profissional. Ninguém quer agradinho, ninguém quer receber kit, nada, né? A gente não quer receber kit escola, kit isso, kit aquilo. A gente quer ter o nosso salário digno para comprar o que a pessoa quiser, gastar no que ela quiser, né? A gente quer ter uma carga horária que a gente consiga sobreviver, que a gente consiga trabalhar e também atender a nossa família, né? Ter o nosso momento de lazer, ter o nosso momento de estudo. Por quê? As pessoas têm que estar se atualizando também. Não dá para dar aula como a gente dava aula 20 anos atrás.
né? Minha netinha de 1 ano já pega o celular e sabe mexer no touchscreen, coisa que eu peno. A neném já vai lá e... Então, gente, é óbvio que os professores precisam de um tempo para essa atualização. A gente precisa estudar. A nossa função é essa, é repassar o que a gente aprende. A gente está aprendendo todos os dias, mas a gente só pode aprender se tiver tempo para estudar. Então, prefeito, 1/3 para os profissionais do magistério e redução de 40 horas para 30 horas para o pessoal de apoio administrativo, porque é uma necessidade, não é um capricho. Fala, Franci. É isso aí. E lembrando, né, que por ser uma necessidade, a melhoria do trabalho, tanto para os profissionais que estão em sala de aula com 1/3, tanto aqueles que trabalham hoje 40, para virar as 30, que será uma conquista e é uma conquista em vários outros municípios. E aí eu vou lembrar uma coisa, em vários outros municípios, por que em Petrópolis não? Né? Exatamente. Por que não? E por que a gente não pode nem conversar sobre o assunto, nem fazer um estudo sério, né? Que as pessoas já acham, não vai dar certo. Mas não vai dar certo por quê, gente? Nós já tentamos, inclusive, o CEP promoveu no ano passado uma semana 30 horas e que correu tudo às 1000 maravilhas. As pessoas trabalharam felizes. E, gente, servidor feliz é medida de economia para a prefeitura. Com certeza. Porque gente feliz fica menos doente. O que leva a algumas doenças é o estresse, é o aborrecimento dentro da escola, é a fadiga, né? As pessoas ficam exaustas. O nosso corpo aguenta por um tempo. Depois o corpo, né, começa a reclamar. Se pegando panela de 20 quilos todo dia, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, de repente você aguenta. Dali a pouco a máquina começa a pifar, ué. E nós não temos para onde ir. Não temos plano de saúde, não temos clínica do servidor, não temos horário para poder frequentar o serviço público, porque o nosso horário não bate. Então, a gente está realmente sem nada. Ô, Franci, o nosso tempo está acabando e eu queria ressaltar uma coisa muito interessante da revista desse mês, que é sobre a eterna crise da merenda. O CEP levou para o Concidade também, através do CAI, a necessidade da inclusão do tema descentralização, né, dos recursos da merenda nas discussões de todos os conselhos. Descentralizar a merenda traz mais empregos para o município, aumenta o ICMS, aumenta o Fundeb e melhora principalmente a qualidade da merenda que é servida nas escolas. Então, vamos tentar sair da era do ovo, hein, gente? Por favor. As cozinheiras têm que ser parceiras nisso, têm que estar fazendo a denúncia. Se não tem merenda, tem que ligar para o núcleo de alimentação escolar, tem que ligar para o conselho, tem que ligar para o CEP. Não pode faltar merenda em lugar nenhum. É para ter comida de qualidade. E se a comida que chega lá não é de boa qualidade, tem que fazer o quê, Franci? Olha, se a comida não é de boa qualidade, você tem por obrigação, como servidor, de comunicar. Comunicar à Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Educação também cabe o setor de alimentação escolar, e principalmente o CAI, porque o CAI é o Conselho de Alimentação Escolar. E a gente tem que deixar bem claro que o CAI é um conselho de alimentação escolar, juntamente com vários outros conselhos que tem na educação, que é o COMED, que é o Fundeb, que são conselhos de controle social. Instrumentos da população para controlar o governo. E tem que realmente ser controlado, sim. Toda a legislação pertinente para esses conselhos estão no site. Qualquer coisa que se diga ao contrário disso, que não há direito, que não é para fazer, procurem se informar, porque nada é melhor do que uma boa leitura para saber o que está se fazendo. O nosso tempo realmente já está acabando e a gente precisa fazer uma convocação muito importante, que é para a Conferência Municipal de Educação, nos dias 17, 18 e 19. Profissionais da educação, procurem saber na sua escola como podem se eleger para estar participando dessa conferência, e está aberta à população em geral. 17, 18 e 19 de junho agora, sempre a partir das 18 horas, a maioria das atividades na UCP, tá? A gente volta na semana que vem com mais novidades e mais debates e agradece a todos a audiência. Obrigada.